aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Se eu quisera anunciar. Quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Bem-vindos ao Pod Missões. Aleluia, o podcast que mais fala de missões na internet, né? Estamos aqui para te inspirar a sua vida, para você se tornar, para que esse desejo, o desejo missionário de ser um missionário venha a ser despertado, né? Na sua vida, na vida da sua igreja, né? Na vida do seu rebanho, os pastores que estão ouvindo. Quero aqui desde já mandar um abraço para todos os missionários que estão no campo de missões nesta hora, fazendo o ID do Senhor. Que Deus seja louvado pela sua vida, que Deus seja louvado pela sua casa. E nós estamos aqui iniciando hoje, hein? O nosso segundo podcast, né? O nosso segundo Pod Missões, né? E nós temos aqui a presença desse grande homem de Deus, né? Desse servo do Senhor que tem alcançado vidas, né? Através do seu instrumento, através do seu sopro, da sua dedicação à obra de missões. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o nosso amigo, companheiro, já de muitas datas, nosso amigo André Luiz, né? Amém. Para quem não sabe, André Luiz tem apenas 36 anos. Ah, meu Deus, eu com 36 anos, hein? Jesus, né? Estou com 10 anos a mais, eu sei como isso faz falta ter a menos, mas nós estamos aqui na presença dele, né? Tem a sua formação em faculdade de música, o seu cargo eclesiástico, apesar de ser um missionário, né? Já de vocação, mas ele é diácono na casa do Senhor, nosso amigo André, né, André? Amém. Fala comigo, André. Amém, boa tarde. Para quem não me conhece, me chamo André Luiz. Sou membro, né, da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, pastor João Nunes. Quero deixar um forte abraço ao meu pastor presidente, meus familiares, meus pais, a minha namorada Jéssica e a todos vocês que estão nos acompanhando aí através das redes sociais. Quero deixar um forte abraço e uma paz do Senhor Jesus para todos. É isso aí, André. Eu quero pedir para você compartilhar esse link aí, ó. Compartilha com geral, né? Nosso Pod Missões, né? O André também trouxe também com ele um grande homem de Deus, né? Apresenta ele aí, André. Fala com a gente. Sim, aí. Hoje eu estou me dando a honra aqui, meu amigo Webert Pacífico, me dando a honra aí acompanhando com o seu teclado. Vamos tocar aí, daqui a instante, algumas músicas ao vivo. Ao vivo, né, André? O poder da música na missão, né? Isso. Como isso é importante, né? Como isso é resgatador, como a música, ela regenera, a música desperta, né? E o André, ele faz missões através da música, né? Tem alcançado, para quem não sabe, o mundo inteiro aí. Fala aí, o André, os países que você tem aí compartilhado com os tocadores também do seu instrumento, né? Instrumento igual ao seu, de outro país. Quem foi? Vamos lá, fala com a gente. Então, meu irmão, a música entrou na minha vida, assim, de uma certa forma muito profunda, né? E às vezes até eu mesmo não acredito. Às vezes até eu mesmo fico pensando assim, rapaz, flauta doce. Mas, graças a Deus, Deus tem me dado, pela sua infinita misericórdia e bondade, o dom e o talento de tocar. E tem aí atingido alguns países, como, por exemplo, a África. Eu gravei recentemente aí com um africano da Nigéria, né? E ele virou meu amigo, um amigo mesmo que a gente conversa ali no WhatsApp. Também gravei com a menina da Ucrânia. Ucraniana. Eu conheci essa jovem antes dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? E só agora que a gente teve a oportunidade de estar gravando junto. Em breve eu vou estar lançando um vídeo aí.
E tem outros países também, como o Japão, a China, tem gente dos Estados Unidos, de Portugal e outros países. E aí a música tem entrado, tem levado, né, o som que você faz, a evangelização que você dissemina, né, através do seu instrumento para todos esses países, né? Sim. E eu fico imaginando o seu som entrando na China, Varão, né? Para quem não sabe, a China até hoje ainda é um país muito restrito, né, à palavra de Deus, não está como era antigamente, né? Antigamente os irmãos, os missionários, né, os nossos irmãos lá da China, eles adoravam a Deus, né, em cavernas, em lugares subterrâneos, né? E o culto era culto sem som, né? Eles cantavam sem fazer nenhum som, porque se a polícia daquela época, ou alguém que professava uma outra fé, tivesse descoberto que eles estavam praticando aquilo, né? Pregando o evangelho, falando do evangelho, cantando o evangelho, eles seriam mortos ou presos no primeiro momento e depois seriam mortos, né? Mas graças a Deus, Deus tem levado missionários, tem levantado homens e mulheres de Deus naquele país, né? Para que a disseminação do evangelho fosse real naquele lugar, né? E o seu som está chegando lá. Está chegando, né? Tá chegando lá, Porque muitas rapaz. das vezes, um missionário, às vezes, é impedido de chegar até tal determinado país, mas através da música e das redes sociais, isso, graças a Deus, é possível. Porque, embora eles tenham as suas limitações, algumas dificuldades, né, por questão culturais, mas eles prezam muito pelo lado da música. Eles gostam muito de música. E então Deus tem me dado a sabedoria, o discernimento através da música, né? Eles veem a técnica e falam, rapaz, aí surge a curiosidade. E aí eles vão lá, me chamam ali no Mensageria, a gente começa a trocar ideia, né, de questões culturais através da música. E aí que a palavra de Deus, eu vou ali, aproveito a oportunidade de inserir a palavra de Deus. Rapaz, gente, nós estamos aqui ao vivo, ao vivaço, né? Nesse Pod Missões, né? Com o missionário em campo, mas diácono dentro da igreja, com o André, né? Daqui a pouco o André vai estar fazendo solo, daqui a pouco ele vai estar aqui tocando esse instrumento dele aqui, mas eu queria fazer uma pergunta, né? Você já falou como a música tornou um instrumento de evangelismo na tua vida, como ela entrou na sua vida, mas eu tenho aqui uma pergunta muito, muito, muito interessante, André, para fazer para você. Você sempre soube que queria evangelizar através da música ou da música? Isso aconteceu ao longo do tempo? Foi coincidência? Né? Porque todo mundo... nós queremos saber isso. Como essa ferramenta ela chegou até você, né? E você hoje pratica evangelizando as pessoas através da música. Então, você sempre soube que queria evangelizar através da música, ou como é que foi? Você descobriu ao longo do tempo? Não, foi ao longo do tempo, né? Eu, já voltando à primeira, acho que era assim, a primeira pergunta que você ia me fazer. Como a música entrou na sua vida? Isso. Então, a música entrou na minha vida através de evangelização, né? Era a cultura das Assembleias de Deus, faziam-se muito evangelismo, passeata nas ruas, sempre quando era o final de uma festividade de uma certa congregação, então reuniam ali várias bandas. Vamos dar um exemplo aí, reunia a banda de Santa Rita, do pastor Joedson, reunia várias bandas. Eu lembro. E era um domingo de tarde, hein? Num sol desse de verão, aqueles músicos e os irmãos, a banda ia atrás com aquele carro de som, e eu tinha, por volta, assim, aproximadamente meus 12 anos de idade. Né? Quando eu estava dentro de casa, eu sempre fui uma criança muito tímida, assim, e tal, quase na hora de falar com ninguém. Mas quando passou aquela banda e os irmãos cantando com aquele vigor, os hinos da harpa cristã, os guerreiros se preparam, e eu fui tomado, né, através daqueles louvores sendo entoados ali na rua, e eu saí no portão e fui acompanhando a banda. Eu fui atrás da banda, minha mãe falou assim, menino, tu vai pra onde? Aí eu saí correndo atrás da banda, e ali eles pararam ali na pracinha, e ali o pastor fez aquele apelo, quem gostaria de aceitar Jesus, e eu já levantei as minhas mãos, eu falei assim, não, eu quero aceitar Jesus. E aí os músicos me abraçaram, riram assim, e foi dali, né, através daquela passeata da evangelização, que a música entrou no meu coração. E aí mudou o rumo da minha vida, da minha trajetória para sempre. Meu Deus, através da música. Gente, olha, tá aí, ó. Gente,
Ó, a música chamou a atenção de um menino de 12 anos de idade, né? Que é o André. Né, estavam passando na rua, uma banda tocando o hino da harpa. Qual era o hino? Você se lembra Os do hino? Guerreiros. Hoje, Os toca Guerreiros. o gênero aí, ó. Vê se você consegue tocar os Guerreiros aí. Olha aí, ó. Lembra disso, Neils? Da banda na rua? E lá vai o André atrás, né? Lá vai o André atrás da banda. Olha aí, Brasil! Deus, tô toda arrepiada aqui, hein? Coisa linda. Tu ouviu esse som, a banda passando, e lá vai o André, 33 anos de idade. E o André está até hoje para a honra e para a glória do nome de Jesus, né? Tocando o seu instrumento, né? E aí, André, eu queria saber o seguinte, você sempre soube que queria evangelizar através da música? Então... Ou isso aconteceu gradativamente, né? Então, isso foi ao longo do tempo, né? Até pela questão do amadurecimento no evangelho. Porque quando se falava em missões e evangelizar, a gente pensa logo naquele irmão que Deus levantou ali na igreja. Sim. E aí o pastor preparava aquele missionário, aquele irmão, para enviar para o campo missionário. Então, eu estava ali no meu cantinho, tocando meu instrumento, né? E o irmão lá... Para mim, aquilo ali estava bom, só tocando ali na igreja, participando dos ensaios, à noite fazia um solo. Então, para mim, tudo aquilo estava muito bom. Eu estava na minha zona de conforto ali, estava fazendo o que eu gostava realmente. Mas só que, ao longo do tempo, realmente quando eu falei através do amadurecimento no Evangelho, Deus foi me tocando no meu coração que não era só aquilo ali, porque o ID, pregar o evangelho, é para todos nós. Essa missão Jesus deixou para todos nós, independente de qual cargo que você tenha na igreja, né? Se você é apenas um membro de banco, isso é para todos nós, músicos, pastores, dirigentes, isso é para todo mundo. Então eu falei assim, rapaz, e aquilo estava incomodando já, eu tenho que fazer algo a mais na obra do Senhor Jesus. Meu Deus! Né? E a gente pode, sim, evangelizar o meu vizinho do lado, a gente pode evangelizar o nosso familiar que está afastado da presença do Senhor, o colega de trabalho, da faculdade, aonde quer que a gente esteja, né? A gente pode evangelizar. Isso se chama também, entra aí questão de missões. Com certeza, com certeza. E o mais engraçado aqui, André, é que não é uma escolha, tá? Fazer missões, você não escolhe fazer. Não é uma escolha, é uma ordem. É uma ordem. É uma ordem, né? Para todos os cristãos, para todas as pessoas que aceitaram a Cristo, né? Levantou a mão, ela tem uma missão. A missão é ganhar alguém para Jesus, né? Que seja a sua casa, que seja o seu vizinho, né? Que seja sendo enviado para outros países, mas é uma ordem. O cristão que não faz missão, olha aqui para mim, por favor, corta aqui para mim, porque é o cristão que não faz missões. Ele tem que aceitar Jesus novamente, porque o evangelho ainda não entrou na vida dele. E eu louvo a Deus porque o evangelho entrou na sua vida e você tem feito isso para a honra e para a glória do nome do nosso Jesus, né? Agora, André, deixa eu te fazer uma pergunta, e você já conversou comigo lá no carro, que tem uma história marcante, né? Tem uma história marcante que houve na tua vida, até sobrenatural, né? Se eu não me engano, você até comentou comigo que você iria desistir, né? Que você ia fazer uma outra faculdade. Conta pra gente aí, conta pra gente como é que foi. Então, no meu início ali, da música, me bateu um certo desânimo. Isso é muito comum acontecer com vários músicos, né, por aí. De vez em quando até encontro com algum deles.
E aquele desânimo já estava querendo tomar conta do meu ser, né? E bateu uma tristeza. Eu falei assim, rapaz, eu acho que eu vou parar com música. Acho que isso daqui não é mais para mim, não. E aí eu comecei a fazer outro curso, comecei a estudar. E ali um rapaz de turma falou assim, rapaz, você tem um talento brilhante na área musical. Eu vejo teus vídeos aí. Tem certeza que você está na área certa? E esse rapaz não era nem evangélico, né? Ele falou assim, a Bíblia lá não está escrito que todas as coisas cooperam para o bem. Então, ele foi falando e eu saí dali refletindo, né? Eu cheguei em casa e dobrei meus joelhos, né? Muitas das vezes é isso, a gente quer lutar pelas nossas próprias forças, mas a gente, às vezes, esquece que nós temos um Deus que nós podemos conversar com Ele diretamente. Então, eu cheguei ali em casa, dobrei meu joelho e fiz uma oração. Não foi uma oração longa, mas foi uma oração bem curta. E ali eu falei com o Senhor Jesus. Senhor, se o Senhor ainda tem algo a fazer na minha vida através da música, que o Senhor fale comigo, não me deixe nessa confusão. Porque eu estou pronto a entregar meu instrumento, estou pronto a desistir e procurar fazer outra coisa, né? E aí, quando eu terminei aquela minha oração, eu peguei uma flauta doce. Tinha uma flauta doce em cima da minha estante, assim. E aí eu comecei a entoar alguns louvores, né? Comecei a tocar um hino da harpa. Foi até esse hino... Vou tocar um outro louvor, em espírito e em verdade. Esse é o podcast, o Pod Missões, o podcast que mais fala de missões. Te adoramos. Meu Deus! In the presence in the name of Jesus Christ. Oh my God. My God. My God. Então aquele louvor Deus foi trabalhando no meu coração e eu fui sentindo a presença de Deus ali, eu louvando a Deus. E eu toquei esse louvor, depois eu toquei outro. E aí, quando eu de olhos fechados tocando, louvando ao Senhor, oferecendo aquele louvor para Deus, e Deus recebeu aquele louvor como uma forma de gratidão. E quando eu abri os meus olhos, eu olhei para a parede do meu quarto e eu comecei a ver várias bandeiras. E aí eu não estava entendendo eu não estava entendendo aquelas várias bandeiras. Eu vi bandeira da Ucrânia, vi bandeira do Japão. Deus abriu os seus olhos espirituais. Abriu meus olhos espirituais. Olha aí, Brasil. E eu comecei a ver várias bandeiras. Começa até... E aí Deus falou comigo, eu falei assim, eu vou te usar através desse instrumento aqui. O que você aprendeu anteriormente não vai ser apagado, mas eu vou construir uma nova história na tua vida, eu estou mudando o teu som. Através desse instrumento aqui. E não vai ser só aqui no Brasil, não. Vai ser para as nações. Né? E aí eu fiquei assim, rapaz, mas com a flauta doce. E aí eu questionava. Eu falei assim, mas como é que eu vou tocar flauta doce? Mas o trombone... O que vão dizer de mim? Meus colegas vão rir, né? Porque vão falar que é um instrumento de brinquedo. Para quem não sabe, tu é conhecido como André do Trombone, né? O André do Trombone. E aí, de repente, aquela galera vai tomar um baque. Eu falo assim, pô, com uma flautinha doce, um negãozão desse tamanho, grandão, tocando uma flautinha de brinquedo de criança. E aí eu falei assim, o que vão falar de mim? Meu Deus. E aí, né?
Deus falou assim, não, mas é através desse instrumento que eu vou te usar. E realmente, irmão, quando eu falei assim, então se o Senhor me garantiu a vitória, eu vou, eu tô contigo, Senhor. E aí eu comecei a escrever umas partituras e comecei a anotar no caderno os repertórios que eu iria tocar. E foi aí quando eu liguei pro maestro Neilson, né? Eu tô tendo a honra de retornar aqui a esse estúdio, né, nesse podcast. E eu liguei pro Neilson e falei assim, Neilson, eu gostaria de ver contigo qual o dia que você tem aí pra eu poder gravar no teu estúdio. Ele falou assim, pô, legal, André, tu vai vir com o teu trombone e tal. Aí eu falei assim, não, Neilson, eu tô indo de flauta. Ninguém acreditaram, né? Desse tamanho, com a flautinha desse tamanho. E aí ele falou, não, mas é a flauta transversal? Não, tô indo de flauta doce. Aí ele falou assim, aí eu imagino que ele deve ter pensado assim, ele vai trazer um coral de criança, né, pra gravar. É verdade. E não. E aí eu comecei a me arrumar. Eu botei um terno, né, pra mostrar que realmente ali a coisa era séria. E era sério. E era sério. E mudou sua vida, né? E mudou. E aí ele falou assim, não, pode vir. E eu já estava preparado, que eu tinha estudado bastante os repertórios e tal, orando a Deus. E aí ele deu o play lá e eu mandei ver, tocando e tal. E aí, pra minha surpresa, quando eu compartilhei aquele vídeo, né, eu achei que eu não ia dar em nada, né? Eu falei assim, as pessoas vão ver, vão falar que é mais um vídeo, né, de instrução de flauta. E aí, pra minha surpresa, começou a vir um montão de notificações nas redes sociais, os músicos, vários músicos, até músicos que eu admiro, né? Os músicos famosos, gente de outros países. Rapaz, caramba, como é que você consegue fazer tudo isso nessa flautinha aí, rapaz? Era uma coisa louca, né, André? É. E Deus estava trabalhando naquilo Deus que era louco. Estava trabalhando ali. Naquilo que não tinha importância, talvez, para você. Estava jogado em cima de um guarda-roupa, estava guardado em um lugar e a bênção estava ali só te aguardando. Só me aguardando. E aí eu só tenho a agradecer a Deus porque foi atingindo, né, outros países e aí atingiu também principalmente na África, né? E teve um músico lá, e eles tocam todo o mesmo instrumento que eu, a flauta doce. Embora aqui no Brasil a flauta doce é mais conhecido como uma forma de musicalizar as crianças, uma forma pedagógica. Do início, né? Do início ali, a criança aprende a flautinha para mudar para outro instrumento. Mas só que não, lá em outros países eles valorizam muito a flauta doce. Um instrumento barroco, antigo, eles valorizam muito isso. Também pela questão de baixo custo, né? A flauta doce tem um acesso muito fácil. Uhum. E aí aquele africano entrou em contato comigo, aquele nigeriano. Ele, rapaz, você tem uma técnica impressionante. E ele, eu traduzindo no inglês ali com ele, né? Tu tem uma técnica impressionante nesse instrumento, rapaz. Eu também toco, gosto muito. Eu falei, pô, que legal. E aí eu fui e falei pra ele, rapaz, realmente, eu estudo bastante esse instrumento. Mas também tem um segredo, aí que entra a parte de missões. Sim. Olha, missões já entrando aí. Já foi. Aí rapaz, realmente eu estudo, mas tem um segredo em tudo isso. Quem faz tudo isso também é Deus, pela sua infinita misericórdia na minha vida, né? Que me dá o talento, o dom de tocar. E ele faz essas coisas. E eu notei que aquele nigeriano ficou parado assim. Aí ele, rapaz, eu já estou sentindo a presença de Deus daqui da Nigéria. Porque realmente era isso que eu queria. Alguém de outro país que tocasse o mesmo instrumento que eu, né, que também fosse evangélico. E ele perguntou, qual... vocês aí no Brasil é o quê? É islamismo ou cristianismo? Eu falei assim, graças a Deus é o cristianismo. É porque o país africano, eles estão cercados, né, pelos muçulmanos. Isso. Né, é a religião que mais cresce. Né? No mundo, mas principalmente na África, no continente africano, se eu não me engano, são 53 países, né? E eles estão tomando conta mesmo. Por isso ele fez essa pergunta. E aí, quando eu falei assim, não, graças a Deus é o cristianismo, e ele começou a chorar. Meu Deus. Eu já estou chorando aqui, sentindo a presença de Deus, porque isso é uma confirmação daquilo que Deus tinha falado com ele lá. E aí, eu falei assim, meu amigo, meu irmão, que tal a gente gravar junto? Eu já tenho uma música aqui pronta, eu já vou te mandar a partitura agora mesmo, pra gente não perder tempo, porque a gente não pode perder tempo. Não. E aí,
eu mandei a partitura para ele, né? Uma música muito conhecida mundialmente. Ela tem um contexto histórico muito profundo para aqueles que quiserem conhecer um pouco o contexto histórico dessa música. Procura saber Amazing Grace. Amazing Grace. Ela tem um contexto histórico profundo nessa música, né? Então, olha só, gente, olha só. Um instrumento... Posso pegar aqui, André? Pode. Um instrumento que estava talvez guardado, né? Talvez que na mente dele... E é no Brasil um instrumento de iniciante, né? Porque dá na mão de uma criança para tocar, né? Estava guardado, porque ele já tinha passado dessa fase, já um exímio tocador de trombone, né? E eu me lembro dessa época, né? Você passando com o trombone nas costas e não tocar nas igrejas. E estava lá jogado. E um dia ele pensou em desistir. Um dia ele pensou em parar. Um dia ele pensou em parar e alguém que não era nem do nosso meio evangélico vai entregar e vai falar para ele que tudo coopera para o bem daqueles que servem ou daqueles que temem a Deus. E ele chegando em casa, ele foi fazer uma oração, porque a ideia era se formar em direito. Não é isso mesmo? A ideia era se formar em direito e ele fez uma oração e ele lembrou de algo que estava jogado no canto. E é com isso que Deus tem usado o André. É com isso que Deus tem levado a mensagem para outros países. Já chegou na África, já chegou na China, não é isso mesmo? Já chegou na Europa. E eu posso falar uma coisa para você? Posso, André? Eu quero profetizar agora para alguém aqui. Para uma mãe que está desesperada porque o filho não está mais no caminho do Senhor. Eu quero profetizar aqui para um pai que não sabe mais o que fazer com seu filho. Apresente um instrumento para ele. Apresente. Eu tenho um filho de 13 anos hoje, mas desde 10 anos de idade ele toca teclado. Né? O meu filho viaja comigo por aí afora, tocando e eu cantando. Eu sou péssimo em cantar. Né? Eu gosto de cantar, mas eu sou péssimo. Tá? Mas 10 minutos da minha mensagem, quando eu vou pregar para dar uma palestra, seja ela do que for, eu tiro 10 minutos para tocar com meu filho. Eu tiro, não adianta. Pastor, eu tenho que tocar com meu filho, eu trago ele, porque eu quero ele do meu lado. E eu quero profetizar na vida de vocês, que a sua vida vai ser mudada, mas Deus está te ordenando. Apresente um instrumento para o seu filho. Leva a cultura para o seu filho. Seu filho não vai entrar para o tráfico. Pelo contrário, seu filho vai entrar para a banda da igreja. Né? Seu filho não vai se drogar. Pelo contrário, seu filho vai entrar para a banda da Petrobras. Né? Seu filho vai tocar nas grandes bandas, nas grandes orquestras que tem por aí. Mas você tem que apresentar o seu filho. Isso aqui lá na igreja a gente briga. Né? A primeira coisa, quando eu assumi a direção de uma igreja, até numa cidade aqui perto, aqui no bairro aqui perto, foi colocar música, e meu filho aprendeu através da música. E o teu filho vai aprender, e o nome de Deus vai ser glorificado através da vida dele. André, continue aí, da música que você falou. Então eu mandei aquela partitura para aquele nigeriano, e ele topou na mesma hora. Não, vamos tocar sim. E aí ele gravou de lá, da África, eu gravei daqui, vim até pro estúdio do Neilson, né? Gravei daqui, coloquei uma camisa do Brasil, depois quem quiser conferir aí no YouTube. A gente vai jogar o link lá. Eu tô com a camisa do Brasil só para diferenciar quem é o negão do Brasil e quem é o negão da África. Mas aí foi lindo demais, a gente gravou esse vídeo e ele virou meu irmãozão em Cristo Jesus, né? E a gente, às vezes, troca uma ideia, né, pelo WhatsApp ali. E aí, rapaz, como é que você tá? Como é que tá a cultura aí? E ele falou assim comigo, rapaz, eu tenho um desejo de conhecê-lo pessoalmente, né? E aí, depois eu fui e falei para ele, meu irmão, não se preocupa não. Se a gente não se vê pessoalmente aqui nessa vida terrena, com certeza a gente vai se ver ao lado do Senhor Jesus. Aleluia. Ali, tocando ao lado do Senhor Jesus ali com nossos instrumentos. E isso, para mim, não tem preço, né? E aí eu continuo tocando, executando meu instrumento e outras pessoas estão sendo alcançadas. Porque as pessoas estão vendo, rapaz, ele gravou com um cara lá da África, então eu também quero fazer essa parceria com ele. E aí, muitas das vezes, aonde que um missionário não consegue chegar em determinado país, eu consigo chegar através da música, né? E através das redes sociais. É isso aí. E qual foi a música mesmo que você tocou com ele? Eu tô curioso. Eu já conheço essa música,
Mas eu queria, atenção, ó, esse é o podcast Pod Missões, o podcast que mais fala de missões na sua internet. Essa foi a primeira música. Essa foi a primeira música. A que fez a conexão, a que fez o encontro. Isso aí. De vocês lá na... o nigeriano com o brasileiro aqui. Gente, ó, isso é demais, isso é demais. Isso é demais, isso é demais, né? Testemunho que inspira e desafios que transforma é o podcast, é o Pod Missões. Amém, gente? Vamos lá. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, né? Você já falou que dessa história que você teve sobrenatural, né? Que você precisava de uma orientação de Deus, Ele te deu, né? Deus abriu os seus olhos espirituais, né? E você viu bandeiras, né? E Deus ali, tenho certeza que você entendeu que Deus estava falando que o seu som ia chegar em outros países, assim como chegou. Mas tem alguma história de transformação na vida de alguém que aceitou a Cristo através do som, alguma história da vida de alguém acerca da sua música? Você pode contar pra gente? Sim, sim. Tem algumas, né? Mas eu vou citar aqui pelo menos aquela que, né? duas. Aquela pessoa que foi tocada e... Foi tocada. Nossa, essa. Eu recebi um convite para tocar numa Assembleia de Deus ali pro lado de Queimados. E quando eu estava executando o instrumento, tocando, né? Às vezes até eu não acredito, como eu falei aqui anteriormente, né? Às vezes até... Meu Deus, que é coisa de Deus, mano. Assim não tem jeito, é isso mesmo. Aí eu cheguei ali, comecei a tocar. Deus me usou poderosamente através desse instrumento. E uma irmã foi tocada pelo Espírito do Senhor Jesus ali naquela noite. E ela me procurou no final do culto. Ela falou assim: meu irmão, eu chorava muito, muito, muito. Eu fui lavada aqui através do som desse instrumento aí, você louvando ao Senhor. E eu não parava de pensar num filho meu que estava me dando trabalho. E eu chorava aqui, sentindo a presença de Deus. E ela me fez um convite, né? E se eu podia tocar num congresso de irmãs. Olha só, era um congresso de mulheres. E ali eu aceitei aquele convite da irmã. E aí eu cheguei em casa... Naquele dia eu peguei o trombone. Eu falei assim, eu vou levar o trombone. Eu não vou nem de flauta, não. Mas eu vou deixar a flautinha aqui no case aqui do trombone. É um congresso, né? Um evento assim grande. Eu já queria deixar a flautinha de escanteio. E aí eu cheguei lá no congresso, estava lotado. Era uma igreja matriz. Estava lotado de irmãs. E ali eu fui e falei assim, é ruim, não vou tocar nada com essa flautinha aqui, o que os irmãos vão pensar de mim, né? E aí me deram a oportunidade, tá conosco o nosso músico, que vem nos prestigiar com o seu instrumento. E aí eu louvei a Deus ali com o trombone, foi bênção, graças a Deus. Aí quando eu entreguei a oportunidade, na hora que eu ia sentar, a irmã falou assim, meu irmão, André, você não falou que ia vir com a flautinha? Cadê a flauta? Cadê ela? Cadê ela? Aí eu falei assim, rapaz, eles estão pedindo para eu louvar mesmo com a flauta? Aí eu fui lá e peguei, não, tá aqui, irmã. Falei, não, então você vai ter outra oportunidade. Vem tocar com essa flauta aí. E aí quando eu comecei a louvar a Deus, dedilhar o som desse instrumento aqui, na hora que eu abri os olhos, eu vi a igreja já sentindo a presença de Deus. E ali eu vi relatos de gente ali que estava sendo curada ali naquele momento através do louvor. E aí Deus trabalhou poderosamente naquele congresso através do som desse instrumento aqui. E aí tinha o filho daquela irmã, estava naquele culto, né? O filho daquela irmã que falou que estava dando trabalho a ela,
viu, que nem o Claudinho falou aqui, profetizando na vida dos irmãos, ó, não deixa seu filho em casa, leva para a igreja e ensina, né? Mostra a flauta, o instrumento para ele, quem sabe, né? Ali Deus pode transformar e mudar o rumo, a história do teu filho. E aí o filho daquela irmã estava lá me assistindo, estava filmando, e ele aceitou a Jesus naquele dia. Ele aceitou a Jesus e Deus trabalhou poderosamente através da música, dos louvores que eu entoei naquele dia ali. Eles aceitaram a Cristo. Aceitaram a Jesus. Retornaram para o reino. Gente, ó, André, vou te contar uma pessoa aqui que está com a gente aqui assistindo a gente. Nós falamos hoje dela, vindo para cá, o Wilson Marques. Wilson, lá no Foz do Iguaçu, só na grande catarata. Né? Manda um recado para ele, tá lá nos assistindo. Meu amigo pastor Wilson, de Foz do Iguaçu, quantas saudades, meu amigo. Muito obrigado aí por tudo, pelas palavras, pelas orientações, que ele foi meu coordenador no grupo ali dos adolescentes, dos jovens. E hoje ele é bênção ali em Foz do Iguaçu, juntamente com a sua família, Raquel, seus filhos. Deixo aí um forte abraço para você, meu irmão. Cantor Marcos Lima, né, tá aqui... daqui de Tinguá, mandando um abraço para todos nós, né? Graças a Deus. Jaqueline aqui tá falando, turma boa. Juliano, que maravilha. Gente, esse é o podcast que mais fala de missões. Na realidade, aqui nós estamos aqui simplesmente para falar sobre missões, e aqui hoje, como Deus tem usado, né, o André nessa área, né, trazendo através da música, né, através da adoração de um instrumento tão simples, né, que nós achamos tão simples, de uma flauta doce, coisa e tal, e ele pode ir com trombone, mas as pessoas pedem para tocar a flauta doce. Meu Deus. Agora, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, ô André. Quais são os maiores desafios hoje na evangelização através da música, né? Quais são as maiores barreiras hoje que nós nos encontramos, né, sobre essa evangelização através da música? O que você sente, né, que mais atrapalha hoje, né, o seu avanço, a evangelização através da música? Então, os desafios são muitos. Se a gente for olhar realmente para esses desafios, a gente não sai nem do lugar, porque Deus, ele falou comigo ali no particular, né? Porque é legal a gente ver Deus usando uma irmã, um irmão ali, mas quando você tem verdadeiramente um encontro com Deus a sós ali no seu quarto, por isso que é muito importante a gente ter o nosso momento devocional em particular com Deus. É legal a gente ir para os cultos, né? Receber uma boa palavra, estar ali em comunhão com os irmãos, mas não é só isso. Você também tem que ter seu momento devocional. A sua comunhão. Né? A sua comunhão com Deus. E ali ele vai te revelar muitas coisas, né? Que estão por vir, e também a questão dos desafios. E são muitos, porque se eu olhar pela questão dos desafios, que tem a questão do incentivo também da música, assim, às vezes também tem a perseguição também, poxa, você só tá indo lá para tocar, e tem pessoas também que... Mas você tá indo lá para tocar, é assim que Deus te usa, ou não? Cada um com a sua ferramenta de trabalho. Verdade, mas... Né? Mas engrandecer no nome do Senhor Jesus. E quando eu pego meu instrumento para louvar a Deus, eu não consigo ficar parado. Meu Deus. Tem aquela questão da entrega, né? E eu começo ali a tocar, colocar várias notas, e aí tem pessoas que interpretam mal. E eu falo assim, ele tá querendo se amostrar, mas não tô querendo amostrar de maneira nenhuma. Você tá querendo mostrar Cristo. Tô querendo mostrar Cristo. Oh, glória! O que ele faz através desse instrumento aqui. Eu posso contar até um relato, um testemunho, que eu recebi um convite para tocar num encontro de uma orquestra, acho que foi pro lado de Angra dos Reis. E ali os músicos tudo bem vestidos, né, de gravatinha e tal, a orquestra é impecável. E ali só o maestro daquela orquestra, ele me conhecia, que ele me convidou. Ele falou assim, agora tá com a oportunidade, o meu amigo lá de Nova Iguaçu, tá vindo aí solar com a flautinha doce. E aí eu vi que tinha alguns músicos que olharam assim, rapaz,
Alguns até zoaram, brincaram assim, falaram assim, vai tocar caicai e balão pra gente aqui. Meu Deus, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, o rapaz foi lá pra tocar, pra adorar a Deus, né? E antes dele pegar no instrumento dele, né, ele já estava sendo discriminado. Né? Mas não sabiam eles. Conta aí, André. E aí eu comecei, aí eu cheguei no meio do caminho assim da igreja, eu tentei voltar. Eu queria falar assim, eu acho que eu vou pegar o trombone de novo. Aí eu falei assim, não, agora tu vai. Aí eu falei assim, não, se o senhor me garantiu a vitória, eu vou. E aí eu combinei com o pessoal da base ali, ó, vou fazer isso e tal, quando vai ter um momento que eu vou cortar. E aí eu comecei, né, conversei com os músicos, fui explicando, e aí eu comecei a louvar, foi até esse hino aqui, Oh my God! In the name of Jesus. E aí, quando eu abri os olhos, a igreja já estava adorando, sentindo a presença de Deus, e aqueles músicos que estavam rindo já estavam ali glorificando de pé. Rapaz, eu tô aqui arrepiado, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sabia que dava para fazer tudo isso nesse instrumento. E aí foi assim que Deus fez naquele dia. Deus fez, Deus faz. Deus faz. Estou impactado, gente. Desafios que nós enfrentamos, né? O preconceito de um instrumento. Sim. Mas tinha preconceito porque não conhecia, né? Não conhecia. Né? E não conhecia do Deus que colocou essa visão dentro de você. Verdade. Né? E aí vidas são alcançadas, tem as resistências, ou melhor, tem os desafios, né? Mas quando tu começa a tocar, tu entra no sobrenatural. E tem relatos de pessoas que estão me acompanhando aí através do Instagram, das redes sociais. Tem um vídeo que eu coloquei, né? Foi no congresso de orquestra. Uhum. Esse vídeo já está chegando na casa de quase 1 milhão de acessos. As orquestras por aí estão todas impressionadas. Nossa, como é que ele faz isso? Mas é Deus que faz isso, né, meu irmão? Deus pega as coisas que não são, né? O que tinha na mão de Moisés? A madeira, né? O que tinha na mão de Davi, gente? Uma madeira, né? Uma tiradeira, né? Um estilingue, uma funda. Na mão de Moisés, um pedaço de pau.
mas não sabia ele que aquilo ali era a chave. Aí. Não sabia que aquela funda na mão de Davi era uma bazuca, era uma bomba atômica que ia derrubar o gigante Golias. E na mão de Moisés ia abrir o Mar Vermelho, né? Deus não precisa das grandes coisas. Deus precisa de alguém com o coração aberto, disposto a fazer. O restante é Ele que faz, né? Então você enfrentou, né, esses desafios, né, do preconceito, até por causa dos instrumentos, do instrumento, né? Já enfrentou resistência. Sim. Né? Eu tenho certeza disso. Que ele essa flautinha doce. Flautinha doce. Mas é missionária. Né? É doce no ouvido de Deus, mas deve ser um ruído no ouvido de Satanás, meu amigo, né? Inclusive, eu às vezes até compartilho certos comentários de algumas pessoas que estão sendo transformadas através dos louvores, dos vídeos que eu compartilho lá nas redes sociais. E um deles me chamou a atenção, que tinha um jovem que falou que estava afastado dos caminhos do Senhor há 12 anos. E foi até um louvor que eu toquei, chamado Alfa e Ômega, um louvor muito antigo. E ali, ele ouvindo aquele louvor, ele me agradeceu, falou assim: muito obrigado por você compartilhar esse louvor comigo. Eu estou afastado há 12 anos, obrigado por você trazer de novo a presença de Deus na minha vida. Meu Deus, que isso? E eu compartilhei aquele comentário. Essa daí é antiga, hein? Olha aí, Brasil! Pode missões! Missões através da adoração, através do louvor, sendo usado aí o nosso amigo missionário André Luiz. Aqui eu mandar aplaudir, né? Aplaudir Jesus na tua vida, né? Amém. Porque nós não somos nada. E nós somos sabedores disso, que nós não somos nada, né? É isso aí. Então, Deus tem transformado vidas através da adoração, tem chegado pelas redes sociais, os testemunhos sendo contados, né? Nós sabemos que é no primeiro momento a receptividade quando as pessoas olham o instrumento, né? Eles não dão muito valor. Estão um baque, né? Não é um teclado, né? Não é um teclado, né? Não é um saxofone. Um sax. É uma flauta doce. Doce no ouvido de Deus. E é engraçado que, às vezes, quando eu faço workshop, né, para crianças, e os maestros falam assim: rapaz, vem aqui na minha igreja para poder incentivar os jovens, as crianças. E eu sempre peço para que os pais vão junto. Os pais vão junto. E aí, quando os pais chegam ali e se deparam comigo tocando a flauta doce, colocando as mecânicas, os improvisos, eu falo assim: rapaz, eu também quero aprender isso aí também. Eu vou comprar uma flautinha para eu também aprender. Posso fazer um comentário aqui? Aí, ó. Eu também quero aprender também. Posso fazer um comentário aqui? Pode fazer, meu diretor André. Pode fazer. Rafael. Eu também tenho uma flauta doce, uma Yamaha que eu ganhei com 2 anos de idade. Sim. E aí eu tava começando a aprender a tocar ela, uma partiturazinha que já vinha nela, né? Aham. E eu falei, pô, tô ficando legal nisso, tô conseguindo tirar a música de ouvido e tudo. Sim. Mas quando eu pensei em levar isso pra igreja, eu fiquei meio acanhado.
Aí eu tentei fazer uma aula de música, de instrumento, né, clarineta, mas aí não tinha verba para poder dar continuidade, comprar um instrumento e tudo mais. Aí eu fui e parei de tocar a flauta doce também. Mas então, até respondendo a pergunta do nosso irmão aqui, Rafael, a flauta doce, alguns professores de música falam que isso daqui é apenas uma inicial. Mas não, você pode tocar flauta doce pro resto da sua vida. Tem uma orquestra, né, que você consegue executar esse instrumento, até tem nas universidades também. Tem o ensino da flauta doce para você tocar profissionalmente. E ali você vai tocar algumas peças barrocas, e ali eles vão apresentar outras flautas. Para quem não sabe, a flauta doce não tem só essa daqui, que é a mais conhecida. Eu não trouxe a minha bege, porque é a comum de todos conhecerem aquela flauta bege. Essa daqui é a flauta soprano, tem a contralto, né? Eu não trouxe todas as minhas flautas, mas numa outra oportunidade eu vou trazer as outras flautas para apresentar para os irmãos. Tem a sopranino, né? Que é menor ainda do que a soprano. A contralto, tem a tenor e tem a baixo. E tem outros tipos de flauta, flauta de madeira, né? A flauta é da família de madeiras, né? Da família de madeira. Muda muito o som da Muda. Diferente, até pela questão também da mecânica, né? Dos recursos. Então ela fica melhor. André, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, né? Já estamos quase encerrando o nosso Pod Missões. Você já presenciou algum milagre através da sua adoração? Um milagre mesmo, sobrenatural, né? Fora o que você teve, né, das suas vistas se abrirem, né? E você vê várias bandeiras, né? Você pode falar alguma coisa? Se já aconteceu alguma coisa desse tipo através, quando você estava tocando, fazendo o seu som? Sim. Presenciei um milagre, inclusive, de uma senhora de aproximadamente uns 60 e poucos anos, né? E aquela senhora se encantou comigo tocando esse instrumento, com a flauta doce. Ela tinha, acho que, perdido seu esposo recentemente, e então ela estava numa depressão, né? Que ela já não tinha mais o que fazer. E ela, ouvindo, né, viu aquele meu som, acho que foi até ao vivo, que ela ouviu o meu som, e depois ela me perguntou como é que ela faria para aprender. Que eu fui explicando que esse instrumento não é só para criança, é para adultos também. E aquela senhora começou, eu comecei a dar algumas orientações, algumas dicas para ela, e depois ela foi avançando de uma tal forma, viu? Por isso que não tem limite de idade para aprender. Não tem limite de idade. Uma pessoa adulta pode sim tocar a flauta doce. E aí eu fui dando aquelas orientações para aquela senhora, e ela foi aprendendo de uma tal forma, e eu vi que aquela depressão foi batendo em retirada no nome de Jesus. E aquela irmã leva a flautinha dela para a igreja e tá lá na orquestra, no grupo Glória dela, né? E ela já tá querendo até dar ideias de botar o grupo das irmãs lá para tocar flauta, e irmãs com pandeiro, e assim Deus tem feito, né? Grandes coisas, um milagre. Amém. E essa irmã foi uma delas. Amém. Que eu presenciei esse milagre, que foi curada da depressão através da música. Pod Missões é o programa que mais fala de missões. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Existe alguma música específica que quando você toca, você vê a manifestação da presença de Deus? Existe alguma letra específica, algum som específico que você tira daí, desse instrumento, que aparentemente é ingênuo, né? Uhum. Mas que a hora que você vê assim, que a igreja fala, meu Deus, é isso aí. A Ele a glória. Oh, aleluia. My God, in the name of Jesus. My God. O Renato Melo Silva, obrigado, tá bom? Jaqueline, valeu, obrigado, gente.
sempre amei. E aí, no momento do louvor, chama a igreja. A Ele a glória, A Ele, a Ele a glória, a Ele a glória. oh my God, aleluia, Pra Jesus. sempre, amém. Tá aí, gente, tá aí, gente. Ó, isso aqui, a atmosfera aqui já mudou. A atmosfera aqui já mudou, né? Oh! Meu Deus! My God! Meu Deus! Oh, aleluia! Pode Missões! É o podcast que mais fala de missões, com a presença hoje do André Luiz, né? Estamos aqui, irmão, esqueci de apresentar ele, né? O nosso diretor. Nosso diretor. Mano, se não apresentar ele depois da confusão, hein? Não é verdade, Rafael? Rafael também está aqui também nos bastidores. Tá bom, gente? Para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta, tá bom, para você, né? Porque eu sei que não é só tocar, eu sei que não é só para ir para a igreja para fazer um som. Eu sei que antes disso existe um preparo, né? Sim. Existe um preparo, existe uma entrega, né? E eu queria te fazer como você se prepara, né? Para tudo isso, né? Antes de ministrar, como você se prepara, o que você faz, né? Fala pra gente aí. E outra coisa, para também despertar os outros músicos, Sim. né? Que estão agora nos vendo, que nos verão ainda mais tarde, amanhã, outro dia, né? Porque vai estar no ar, né? Vai estar no nosso canal, vai estar no Instagram, Facebook, né? Então, fala pra gente aí como eu preparo, como é o preparo do André. Então, desde o momento que o senhor me faz o convite para pregar, geralmente agora as pessoas estão me convidando não só para tocar, mas para ministrar, para pregar também. Eu sei disso. E quando eu falo em pregação, às vezes eu fico assim meio tremendo, Treme, né, baixo, André? eu preferia só louvar. Mas aí não, as pessoas já estão me olhando com um olhar de pregador para transmitir aí a mensagem, até para incentivar os outros músicos, né? Porque eu acho isso até legal. Às vezes a gente quer trazer um irmão, um pregador famoso, não, começa dando oportunidade para o músico local, começa a dar trabalho para ele ali, para ele estar inserido nos trabalhos, nas atividades da igreja. E desde o momento quando você me faz o convite hoje, se for daqui a um mês, mais ou menos, né, de agenda, eu já começo a me preparar dali. Meu Deus. Já começo a me preparar, o senhor vai me dando uma palavra, e às vezes ele deixa o tema à vontade, mas aí eu já vou para o joelho, falando assim, me dê a direção, me dê o caminho, qual palavra que o senhor quer falar, quer trazer para aquele povo. E eu me preparo, tanto no louvor e na palavra. Eu recebi um convite recentemente, fui em São Gonçalo, que eu levei até um amigo batera, né, fazer batera para mim. E aí ele ficou até rindo depois, falou assim, rapaz, eu fui de motorista para ele tá famoso, as pessoas já chegam lá, quer tirar foto com ele.
Mas aí, na hora que chegamos ali na igreja, tinha 4 orquestras convidadas. E aí foi enchendo a galeria. Meu Deus! E aí as minhas pernas começaram a tremer assim. Eu falei assim, rapaz, eu vou pregar para esse povo aqui. Nossa, tava lotado. E aí eu iniciei com louvor, né? E Deus já foi tomando, já mudando a forma ali, o ambiente. E Deus foi falando poderosamente ali através do louvor, dos músicos. E aí depois eu vim com a palavra, né? Porque o louvor é uma preparação ali para o pregador iniciar a palavra. Então ali Deus abençoou de uma tal forma, vidas ali foram alcançadas pela misericórdia de Deus. E é assim que Deus tem feito. Então você se prepara lendo a palavra, né? Escolhendo também um bom louvor, um bom tema, um bom louvor, em oração. Em oração. Né? Deixa de comer macarrão, como é que é? Né? E cai no jejum, na oração, e lá vamos nós, né, André? É isso aí. É isso aí. No reino espiritual, quem quiser participar do reino espiritual é somente assim, tá bom, gente? Olha, André, deixa aí suas considerações finais aí. Deixa aí pra Quero gente aí. agradecer primeiramente a Deus pelo o dom e o talento, porque tudo que eu sou hoje, eu sou muito grato a Deus, a meus pais, a minha namorada Jéssica, que sempre me apoia no meu ministério, o maestro Neilson Peck, o pastor Claudinha, que eu chamo meu amigo de longas datas, verdade. meu amigo aqui, tecladista, o Ebert Pacífico, e a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Pessoal, muito obrigado. Mais um Pod Missões, né? O podcast que mais fala de missões no Brasil está aqui encerrando o nosso programa. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aí assistindo, que irão assistir. Muito obrigado, né? Ao Neilson também, ao nosso companheiro ali, também o nosso diretor Rafael, nosso tecladista. Tá bom? Que Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado Brasil. Obrigado, Deus. Ô, gente, tô aqui agradecendo aqui o André Luiz, né, por participar do nosso podcast Pod Missões, né, o podcast que mais fala de missões hoje na internet. Tá bom, André? Quero agradecer a você, que Deus lhe abençoe, que Deus honre a sua vida, que nada venha faltar para você, que você avance, né, África, Bélgica, Alemanha, né, os países da Europa todo, né, que Deus venha alcançar a tua vida, que Deus venha te levar. Tá bom, André? Eu que agradeço pelo convite. Que isso. Deus possa abençoar esse canal, possa atingir várias pessoas, né? Que várias pessoas sejam alcançadas através desse canal, através dessa ferramenta. E qual é o nome? Pod Missões. Pod Missões. O canal que mais fala de missões. Tá bom, gente? Obrigadão. Que Deus abençoe vocês.